Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diego Campos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Arthur Schopenhauer. Conhecem? Já ouviram falar? Bora lá então conhecer um dos grandes expoentes do idealismo alemão, né? Bom, o Schopenhauer nasceu em Dessing, né, em 22 de fevereiro de 1788. Bom, na verdade, se a gente pensar no Schopenhauer como filósofo, que foi um dos maiores aí, né, da filosofia alemã, a gente nunca imaginaria que inicialmente os pais do Schopenhauer eles queriam que ele seguisse os planos da família e que fosse um comerciante, mas não foi nada disso que aconteceu na vida do Arthurzinho, né? Bom, mais ou menos com 12 anos, o Schopenhauer ele é mandado para fazer uma viagem à Alemanha. Ele passa também pela França, pela Inglaterra, pela Holanda, pela Silésia, que é uma região ali que ainda hoje não existe mais, mas é uma região ali entre a, a Bélgica e a França, a Suíça e a Áustria. E a ideia dele, da família, no caso, era aprender coisas relativas ao comércio. A questão é que o Schopenhauer ele acaba, no entanto, redigindo uma série de considerações melancólicas e pessimistas a respeito da condição humana. Essa viagem que deveria servir para que ele tivesse um tino comercial, para que ele aprendesse coisas novas, para que ele pudesse criar um espírito empreendedor, enfim, acaba não acontecendo. Bom, o fato é que essa viagem ela marca de forma indelével aos 12 anos, né, a vida do Schopenhauer. Mas aos 15, com a morte do pai dele, em 1805, quando ele vai ter mais ou menos 17 anos, ele muda totalmente sua trajetória, né? Porque com a morte do pai, a pressão para que ele fosse comerciante, assim como gostaria a família, ela diminui bastante e ele começa a se dedicar basicamente aos estudos humanísticos e à carreira universitária. Tanto é que em 1807 ele vai ingressar no Liceu de Weimar, né? Em 1809 na Faculdade de Medicina de Göttingen. E até em 1813 ele vai chegar a ser doutorado, né? Ele vai fazer doutorado na Universidade de Berlim com uma tese sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. É um tema basicamente matemático e ao mesmo tempo filosófico que vai basicamente dar o norte da carreira universitária, mas também intelectual, né, do jovem Schopenhauer, naquele momento, mais ou menos seus 25 anos ali de vida. Vamos chamar a atenção que nesse momento, outra pessoa também, um grande expoente da filosofia alemã, né, o Hegel, o Friedrich Hegel, ele também está na Universidade de Berlim, inclusive mais tarde os dois eles vão ser contemporâneos como professores dessa universidade. Inclusive vários debates que ficaram famosos na filosofia alemã, né, mesmo sendo considerados os grandes expoentes do idealismo alemão, a gente vai ver que tanto Hegel quanto Schopenhauer possuem posturas, visões diferentes a respeito de vários temas. Bom, em 1820, ele vai ingressar como professor, como monitor ainda, né? E essas disputas com Hegel vão. Elas começam a ganhar forma, né? Que vão ser disputas e polêmicas ao longo de uma vida quase inteira. Em 1821, Schopenhauer ele vai se envolver em um acidente. Ele empurra uma senhora que morava na mesma pensão que ele o espiava receber suposta amante escada abaixo. Ele foi processado, ele passou a pagar anualmente uma pensão a essa senhora, e ele entrou numa depressão danada, né, por conta desse incidente na vida dele. Ele se sentia injustiçado. Enfim, o fato é que isso vai marcar basicamente muitas coisas ali da sua visão de mundo, né? Uh, Em 1833 ele vai para Frankfurt, é um lugar que ele vai inclusive permanecer até sua morte,
fica um pouco mais ao norte, na Alemanha. Em Frankfurt ele vai ter uma vida bastante solitária, acompanhado apenas por seu cão, né? Ele tinha um cachorro, né? Que segundo Schopenhauer, entre os cães, a vontade não é dissimulada pela máscara do pensamento, como ocorre entre os homens. E aí ele gostava justamente da companhia dos cachorros, porque eles são autênticos, em outras palavras, né? A vontade que pro Schopenhauer tem um valor importante, a gente vai ver na filosofia dele, não é mascarada. Então por isso que ele confia nos cães, porque eles são autênticos, né? Ele vai falecer em 21 de setembro de 1860. Legal, vida de Schopenhauer, mas o que ele pensava? E a gente tem uma frase do Schopenhauer que é basicamente assim, quase que uma epígrafe das suas ideias. Viver é sofrer. Bom, uma outra questão muito forte dentro da ideia do Schopenhauer, né, apesar desse aparente pessimismo sobre a vida, sobre a humanidade, ele vai chamar muita atenção por uma questão, ou por um conceito que a gente entende como uma vontade. Então ele vai dizer que a vontade é infinita e jamais saciada. Ao que se acrescenta que a base de todo querer é uma falta. Então a incompletude, a falta, né, que gera a vontade demais, é o que movimenta as ações humanas. Então a história humana, basicamente dentro da perspectiva de Schopenhauer, ela está dentro dessa lógica, né? O homem sempre sente falta de algo. Ele sempre vai em busca de algo. E a vontade dele, né, que é o que impulsiona as suas ações, e para ele é o motor de tudo, ela está justamente amparada na falta de algo. Ele quer possuir algo, né? Bom, então o homem, para ele, precisa da dor enquanto falta necessária. Então a dor para ele é o que movimenta a vontade de viver. Mas ele não reconhece em si tal situação. Então, para ele, na verdade, ele atribui também a causas exteriores, tanto quanto o seu bem quanto o seu mal. Então, a dor é o que movimenta a ação humana. Nem que seja a dor pela falta, que é o que vai alimentar o desejo, que é a vontade, que para ele é o motor das ações e o motor da história. Então, para ele, quando a gente fala que viver é sofrer, a gente precisa entender a dor também como num sentido muito mais amplo. Não só a dor física, mas a dor a dor que atormenta. É uma dor também psicológica. É uma dor também existencial, tá? Esse é o ponto, tá? Ele entende que o ser humano é um ser incompleto, que sempre busca e tem uma motivação incessante sobre algo que muitas das vezes ele nem sabe traduzido o que de fato seja. Bom, então para Schopenhauer, entender o homem é necessário que se faça de uma forma ampla. Ele vai entender que o homem ele é formado por um caráter inteligível, que é a vontade em si do homem. Então todos os seres humanos, quando a gente fala homem, a gente está caracterizando o ser humano como um todo, a gente fala de natureza humana. É a vontade em si no homem. Então a vontade que todo ser humano tem sobre qualquer coisa. Mas existe também um outro caráter que é necessário que se pense a respeito da natureza humana, que é o caráter empírico, que é a corporização da vontade no espaço e no tempo por meio da conduta do homem. Então existem certas condutas que são específicas a certos lugares e a certas épocas, tá? E um outro ponto, que é o caráter adquirido, ou seja, se forma a partir das relações do homem com o mundo. Nesse sentido, aquela frase ou aquela ideia de que o Schopenhauer preferia os cães a os humanos, ela faz muito sentido, né? Porque os seres humanos eles mediam a sua vontade, né? Também em relação, eles controlam suas vontades muito também pelas relações sociais. Né? Existem uma relação também do homem com o mundo que muitas vezes faz com que as vontades humanas elas sejam suprimidas, elas sejam, digamos, controladas, né? E isso é mais ou menos a ideia, né, que o Schopenhauer faz da natureza humana. É esse o ponto central aqui, essa tensão entre a vontade e as regras sociais, por exemplo.
né? Nem sempre as regras sociais elas permitem certas vontades. E é por isso que muitas vontades são realizadas em segredo, né? Ou na vida privada, já que elas não podem ser expostas em sociedade. E aí muitas das vezes é uma tensão psíquica, psicológica, né, que gera inclusive até transtornos, né? E aí é muito legal a gente pensar que dentro desse caráter empírico informará o seu caráter inteligível, a sua vontade, após a sua concretização. Eis o mundo como representação. Então o mundo, ele é uma representação da vontade humana, tá? É a ideia que ele está tentando nos apresentar. Então, para o Schopenhauer, a vontade é a coisa em si. E o mundo é o fenômeno, é o espelho da nossa vontade, tá? Mediada por outras vontades de outras pessoas, né? Então o indivíduo é um fenômeno dentro dessa lógica. Ele precisa ser entendido como um fenômeno, ou seja, ele precisa ser entendido como algo complexo, né? Que tem motivação, tá? No caso, é a vontade. E para o Schopenhauer, a ideia de fenômeno, o fenômeno ele é submetido às categorias da razão, tá? Então existe uma lógica por detrás que motiva as ações. Então ele está atrelado à questão da necessidade, tá? Já a vontade, ela pode ser a coisa em si, ela é livre, tá? E não tem nenhuma relação com a necessidade. Então, seria uma contradição isso, né? O mundo como objetividade da vontade é fenômeno, tá? Portanto, ligado à questão da necessidade, enquanto a vontade é livre. Nesse sentido, a gente pode até tentar concluir a ideia de que a pessoa não é livre, se a gente pensar em termos gerais, mas sua ação no mundo, tá? No que se refere à vontade, tá? Então, ela não pode fazer tudo que ela quiser, mas ela pode ter vontade de fazer o que ela quiser. Essa é uma contradição, tá? A vontade de sentir vontade do que quer que seja no seu universo íntimo, isso é permitido, né? Agora, fazer aquilo, materializar aquilo em ação, é justamente esse o ponto. Por isso essa contradição. Então, nem sempre aquilo que eu sinto vontade eu consigo concretizar de forma no meu comportamento, nas minhas ações, né? Porque a gente vive em sociedade e é justamente essa contradição que ele está chamando a atenção. O mundo, na verdade, ele é uma representação da vontade, tá? O mundo que a gente vive. É onde o homem pode reconhecer a vontade. Isto porque a vontade, como essência, como coisa em si, é inconsciente em si mesma, necessitando da ação do homem para tornar-se consciente. Ou seja, a vontade ela existe, mas ela só se concretiza através da ação, tá? E aí ela se torna consciente, ou seja, ela é o que? Racionalizada por meio da ação. O Schopenhauer ele vai ter uma influência muito grande do Kant. Apesar dele ter uma treta muito grande com o Hegel, ele parte de um princípio bem interessante, o do Kant. Se a gente lembrar, o Kant ele é aquele filósofo que supera aquele dilema entre os empiristas e os racionalistas. E o Kant ele faz uma primeira observação interessante na filosofia, quando ele vai colocar sob suspeita a razão humana. Quais os limites da razão humana? Ele é o primeiro cara que faz essa observação, tá? Então ele fala que tanto os empiristas quanto os racionalistas têm certa razão, e aí ele vai além desse problema dizendo, olha, então, mas será que a razão humana ela não tem limites? E a gente não precisa conhecer esses limites? É a tal da epistemologia da razão. Bom, mas o que é o ponto de influência do Kant para o Schopenhauer? É que a partir dessa ideia do Kant, o Schopenhauer conclui que o mundo não é mais do que uma representação. Ele é uma síntese daquilo que é subjetivo e daquilo que é objetivo. Entre a realidade externa, ou seja, a realidade do mundo, e entre a consciência humana. Então, o mundo, na verdade, é uma representação entre o que eu sinto aqui dentro, entre a minha vontade, entre o meu desejo e entre as regras que o mundo me impõe. Esse jogo de forças é o mundo.
É basicamente essa ideia, né? E ele traz isso do Kant. Agora, em relação ao Hegel, né, que é a grande treta dele, né? Inclusive, ele vai fazer várias críticas ao Hegel. O Hegel, de fato, ele não escrevia tão bem, ele tinha uma certa confusão na sua escrita. O Schopenhauer critica bastante essa dificuldade apesar do Hegel ter ideias brilhantes, mas ele faz algumas críticas bem jocosas nesse sentido. E é legal a gente pensar que para o Hegel o real é o racional, somente o racional. Tanto é que ele vai trabalhar a ideia da Geist, né, do espírito da história, né? Para o Schopenhauer não. O real, né, para Schopenhauer a vontade, o princípio fundamental da natureza, ele independe da representação e não se submete à razão. Porque para o Schopenhauer, diferentemente do Hegel, que acredita que o real tem a ver com a razão, com o racional, tudo certinho, faz sentido, o Schopenhauer, como ele acredita que o desejo, a vontade, é que move a história, ele vai dizer que o real é cego, ele é irracional, porque as vontades são irracionais. As vontades não devem fazer sentido. Elas são partes anímicas do ser humano. Ele é algo cego, irracional, não faz sentido, ele não é racional. É totalmente diferente da lógica que o Hegel apresenta. Essa é uma grande questão que é sempre abordada e sempre evidenciada como sendo algo distintivo do pensamento do Hegel para o Schopenhauer. Beleza, pessoal? Bom, em termos gerais, essa é a ideia do Schopenhauer. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Grande abraço.